Olá pessoal, dando continuidade aqui, no curso de Matemática Básica, nível Fundamental 2, com o tópico 2, vídeo aula 2. No tópico 1, fechamos com os números primos e na ocasião eu coloquei a importância, de procurarmos, memorizar os primeiros números primos naturais, a saber, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, por momento. E nesta aula de hoje, a gente vai ver, já o uso de alguns deles aí, para cálculos de MMC e MDC. Ok? Vimos que os números primos apresentam apenas dois divisores naturais, um e ele mesmo. Ok? Uma outra classe de números naturais são chamados números compostos, que são aqueles que podem ser decompostos ou fatorados como um produto de números primos. Então, como exemplos, temos, por exemplo, o 4. Ele pode ser escrito como um produto de 2 vezes 2. O 2 é o número primo, que é par, que é o único primo par. Já o 6 pode ser escrito como 2 vezes 3. 2 número primo e 3 também. O 8, como o 2 repetido aqui 3 vezes. E o 10, como produto do número primo 2 pelo número primo 5. Então, isso significa fatoração completa. Quando eu conseguir escrever um número natural em termos apenas do produto da multiplicação envolvendo números primos. Então, temos os primos, temos os compostos, e o número 1, que é uma espécie de exceção, porque ele não é primo, porque só tem um divisor ele mesmo, e nem é composto, porque ele não pode ser fatorado. Ok? Definimos na aula, no tópico 1, o conjunto dos múltiplos, e vimos lá que ele é um conjunto infinito. Agora aqui vamos falar dos divisores, do conjunto dos divisores de um número, e como exemplo, vamos pegar aqui o 16. Lá a notação, usamos M de A, que falamos lá o A como número natural qualquer, e aqui D de A, o D16, onde A é um número natural, ok? Então, por exemplo, o 16. Então a gente pode aqui arriscar e determinar, buscar na cabeça todos os números que são capazes de dividir o 16, dando o resto zero, sempre lembrando que o resultado seja um número natural, ok? Então, no caso aí, a divisão tem que estar exata, mas assim, por exemplo, 16 dividido por 4, ok, dá 4. 16 dividido por 6, então, por exemplo, dá 8 terços, aí já daria quebrado, ok? Então, nós temos aí 1, o 2, o 4, o 8, e veja que quando chegamos na metade, o próximo divisor é ele mesmo, ok? Então, do 8 pulamos já para ele mesmo, 16. Encontramos aí 5 divisores, um conjunto finito, um conjunto finito. Vai ter 1 sempre no conjunto dos divisores. Foi destacado na aula 1, no tópico 1 lá, que o 0 é elemento de qualquer conjunto de múltiplos, enquanto que aqui o 1 é um elemento sempre presente no conjunto de qualquer número natural, dos divisores de qualquer número natural, ok? E aí, temos aqui que a gente está mostrando quais são os divisores. Como nós podemos escrever o 16 na forma fatorada? Outra pergunta.
quantos divisores, né, ele possui. Aqui, já vimos que tem 5 divisores. A gente quer encontrar esse número, nessa quantidade. Vamos ver aqui uma regrinha que a gente pode usar, tá certo? Uma regra geral. E aí, vamos analisar essa questão, né, da fatoração e também da quantidade. Aqui a gente tem quais são, e aqui a gente quer descobrir quantos são. Então, decompondo o 16, né, colocamos aqui, né, um tracinho. Aqui na vertical só vai poder aparecer números primos. E aí a gente vai fazer uso das regras de divisibilidade. Se eu tenho um número par, eu começo por 2. 16 por 2 dá 8. Enquanto for par, eu vou por 2. Então aqui só pode aparecer números primos. 8 por 2, 4. Ainda dá por 2. 2. 2 por 2, 1. Então podemos escrever o 16 como 2 aqui repetido 4 vezes. É o mesmo que 2 à quarta, a forma de potência. A regrinha para o cálculo do número, a quantidade de divisores. Número de divisores do 16. Ao expoente 4, do número, a sua forma, né, mais fatorada, totalmente fatorada, ou seja, só pode aparecer aqui número na base, número primo. Eu pego o expoente 4 e somo com 1. 1 é da regra, dá 5. Então aqui a gente fez uso da chamada lei dos expoentes, que funciona dessa forma, ok? A gente pega 4 mais 1, 5. Como a gente viu aqui, né, temos 5 divisores. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? O exemplo B, temos agora, né, a presença de 2 fatores. Né? No 16 só tínhamos o 4. Então, por exemplo, eu tenho um número, esse número, né, é 4 vezes 27, 108, fatorado, já na forma fatorada, né, aparecendo, né, neste formato aqui, ok? Então, pela lei dos expoentes, a cada expoente eu somo uma unidade e multiplico os resultados das somas, ok? Então, 2 mais 1, 3, e 3 mais 1, 4, 3 vezes 4, 12. Então, se fatorarmos o 108, né, vamos ter no conjunto, no D108, conjunto dos divisores do 108, 12 elementos. Né? O menor é 1, está presente em todo o conjunto dos divisores, e o maior ele mesmo, 108. Okay? Então, repetindo, o conjunto dos múltiplos é infinito, enquanto que dos divisores é finito. Um método prático para acharmos os divisores naturais de um número consiste no seguinte. Tomando ainda como exemplo 16, até aqui fizemos anteriormente, e agora passamos outro traço aqui, e na vertical aqui vai justamente figurar todos os divisores do número em questão. Como 1 está sempre presente, colocamos ali o 1, destacando aqui, né, superiormente, coloco aqui um pouco mais acima, e para encontrarmos os outros, né, nós fazemos multiplicações. Então, 2 vezes 1, 2. Pega o segundo 2 aqui. Então, 2 vezes 1. Como já tem 2, para não repetir, então a gente pega o de baixo. 2 vezes 2, 4. Esse 2, não precisa fazer com 1 que já tem 2, não precisa fazer 2 que já tem 4. Faz com 4, 2 vezes 4, 8. Não há necessidade de repetir, né? No estudo de conjunto, a repetição de elementos, né, não leva a nada, né? Mantém o mesmo resultado. Se eu tenho um conjunto AB, e a ordem também é a mesma coisa que AABB ou BBAA, ok? A ordem não importa e a repetição também não importa. Vale lembrar no estudo de conjuntos, né, o conjunto união, né, ou reunião, não há repetição, né, de elementos comuns, ok? Aqui
Para o último, 2, 2 vezes 1 já tem, dá 2, vezes 4, 8 já tem, resta o 8, 2 vezes 8 aqui de baixo, para dar 16. Então, já vimos, lá no comecinho, né, digamos por chute, né, vamos dizer assim, tentativa, vamos dizer assim, o D16 que a gente construiu ele justamente com esses elementos aí, 1, 2, 4, 8 e 16, ok? Então tá ali. Né? MMC e MDC, né, o mínimo múltiplo comum, podemos usar um método, né, prático chamado de decomposição simultânea. Vejamos, por exemplo, né, a determinação do MMC de 24 e 48. Então a ideia é encontrar, o próprio nome já diz, né, o menor número que seja ao mesmo tempo múltiplo, né, de 24 e 48. Então, né, colocando juntos, se pelo menos um dos números aqui, né, for par, eu começo por 2. Se não for possível por 2, eu tento por 3. Sempre usando as regras de divisibilidade que eu comentei, né, no tópico 1 também. Tá? Okay? Então, quem desejar seguir esse projeto, esse curso de matemática básica, né, vá dando uma olhadinha também nas aulas, nas videoaulas anteriores aí, essa é a 2 ainda, né, e você vai acompanhar melhor, ok? Com certeza. Olhando, né, a explicação anterior, nas aulas anteriores, ok? Então, enquanto for par aqui, eu vou por 2 aqui. Vou fazendo, né? Quem dá, eu vou fazendo. Então, 24 por 2 dá 12, 48 por 2, 24. Dá por 2. 12 por 2, 6. 24 por 2, 12. Por 2, 3, 6. Divisões. Aqui, repito o 3, como falei, né? Se eu dividir o 3 por 2, dá 1,5, ok? Mas, né, a gente não está lidando com decimais, sempre com números naturais. Dá resto zero, a divisão é exata. Né? O decimal é exato, mas não é natural. Ok? Por 3 aqui, só resta por 3 mesmo, né? Número primo, reforçando, aqui só pode aparecer número primo, e aí nós temos, né, termina aqui em 1, e como é MMC, a gente pode diretamente multiplicar aqui, já vai dar o MMC, certo? Basta multiplicar aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 3, 48. Já temos ali o mínimo múltiplo comum. O MDC, para os mesmos números, por esse método, como é que funciona? Também a decomposição simultânea. Podemos fazer separadamente. Talvez eu comente isso, né, talvez mais para frente aí. Tá? Mas por momento já estou passando para vocês aí um método, né, prático de cálculo de MMC e MDC. Ok? Então aqui no caso eu destaco em vermelho, né, alguns números, né, números primos aqui, o 2 aí e o 3, né? Aqui o 2 repetido aqui 4 vezes, mas por que não apareceu esse, né? Então, o processo é o mesmo, vou dividindo, ok? Né? Seguindo as regras de divisibilidade, tá bom? Mas aqui ocorre o seguinte, só pode entrar para o MDC, né, aquele número primo aqui, que é capaz de dividir todos os números aqui ao lado, tá certo? Aqui à esquerda dele. Então, por exemplo, esse primeiro 2 consegue dividir o 24, que dá 12, e o 48, que dá 24. Esse 2 consegue dividir o 12, que dá 6, e o 24, que dá 12. Esse outro 2 consegue dividir o 6, que dá 3, e o 12, que dá 6. Mas esse 2 aqui só consegue dividir o 6, e não consegue dividir o 3. Então, ele não entra, né, como fator para o MDC. Já esse 3 consegue dividir os outros dois 3 ali. Tá bom? Então, só entra o 2 3 vezes e o 3. Multiplica tudo aqui, a gente tem o MDC, 24. Essa é a diferença aí básica quando a gente usa o método da decomposição simultânea, né? Tanto para MMC quanto para MDC. Ok, pessoal? Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês aí no entendimento aí
né, crescente aí nesse estudo de matemática nível fundamental 2 aí, que é importante para concurso, importante para o ensino médio também, que tem dificuldade, déficit, né, no entendimento da matemática o mínimo possível e necessário. Estou aí empenhado nesse projeto aí para vocês. E conto com um apoio, se possível, né, uma doação. Também você pode contribuir fazendo, né, a inscrição no canal, né, porque aí você vai ter as notificações para informar toda vez que eu postar vídeo aqui no canal, ok? E também, né, o like, o joinha, que ajuda, tá certo, a divulgar. Creio que é importante ter uma base matemática, não só para ajudar em matemática, como também em outras áreas, né, da física, por exemplo, na física e na química. Então, estudem bem matemática, tá certo? Que eu acho, considero de, né, suma importância aí. Um abraço a todos e muito sucesso. Até a próxima.